Eu quero cumprimentar você também que nos acompanha através da igreja virtual. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Olha, você pode ser um instrumento de Deus nesta tarde, compartilhando essa transmissão, compartilhando o link deste culto, convidando seus amigos do Facebook, compartilhando com as suas listas do WhatsApp e convidando pessoas, porque a glória do Senhor já está se manifestando. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero pedir agora total atenção para o momento em que nós ouviremos o Espírito Santo falar através das Santas Escrituras. Por gentileza, você que trouxe a Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu estava ali meditando na palavra de Deus, e o Senhor colocou este texto no meu coração, e eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta tarde, antes de nós orarmos aqui para a manifestação dos sinais, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Somente até aqui, queridos. Que texto poderoso da palavra de Deus. Um texto muito conhecido. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de um determinado lugar, a caminho de Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém. E quando Jesus estava neste trajeto, indo a Jerusalém, está escrito que Jesus decide passar ali naquele lugar, que Jesus decide mudar um pouco o itinerário, que Jesus toma a decisão de sair do seu caminho, de sair do seu itinerário e passar naquele lugar chamado Tanque de Betesda. Está escrito, queridos, que naquele lugar havia uma multidão de pessoas enfermas, uma multidão de pessoas doentes. Está escrito no texto da palavra de Deus que havia uma multidão de cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E a palavra do Senhor diz que de tempo em tempo o anjo do Senhor descia e movimentava as águas. E a primeira pessoa que fosse lançada nas águas, após o movimento, essa pessoa, ela era curada, ela recebia o milagre, ela tocava no sobrenatural, essa pessoa recebia a vitória, essa pessoa era tocada pelo Senhor. E Jesus deixa tudo o que ele estava fazendo, a caminho de uma festa, e decide entrar naquele determinado lugar, porque naquele lugar, Jesus sabia que no meio daquela multidão, havia um homem, diga, um homem que tinha 38 anos que era enfermo. Há 38 anos, aquele homem frequentava aquele lugar chamado Betesda. Queridos irmãos, eu não estou dizendo 38 horas, nem 38 dias, nem 38 semanas, nem 38 meses. Eu estou dizendo a vocês que aquele homem, há 38 anos, todos os dias,
ele saía da sua casa e ia até aquele local chamado Betesda, até aquele lugar onde havia uma multidão de enfermos, esperando pelo movimento das águas, esperando que alguma coisa acontecesse, esperando que o milagre pudesse tocar a vida dele. 38 anos de espera. 38 anos que aquele homem estava passando por um tempo de opressão, de vergonha, de desespero. E eu quero começar profetizando sobre a tua vida, porque eu não sei há quanto tempo você espera pelo que você está esperando. Eu não sei há quanto tempo você espera pelo seu milagre. Eu não sei há quanto tempo você está passando por esta luta. Eu não sei há quanto tempo você está passando por esta situação. Eu creio que não fazem 38 anos, mas ainda se fizer, eu quero te dizer que o grande curador de corpos, o grande operador de milagres, ele está aqui nesta tarde para mudar a história das nossas vidas. Se você crê, dê um brado de vitória nesta tarde, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus de Nazaré. O grande operador de milagres está aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Estamos no lugar certo. Estamos no centro da vontade de Deus. Estamos no lugar onde as coisas se movimentam, porque Deus não tem nada com coisas paradas. Se tem algo que o Espírito Santo não é um espírito inerte, parado. O Espírito, ele trabalha no movimento. Todos os lugares onde nós estamos e o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, nós percebemos que ele trabalha se movimentando desde o começo, desde o princípio. Foi assim. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movimentava sobre a face das águas. No movimento do Espírito Santo, as águas aqui de João capítulo 5 representam as águas do Espírito Santo, e no movimento do Espírito Santo, milagres poderosos começam a acontecer. E enquanto eu estou pregando, o Senhor me mostra um grande movimento que está acontecendo aqui nesta tarde, tanto aos que estão aqui presencialmente, como também aqueles que estão acompanhando através dessa transmissão. Há um movimento dos céus. Eu vejo nuvens, eu vejo o céu se movimentando a nosso favor. É o Espírito Santo vindo em nossa direção para tirar, para arrancar você dessa situação de vergonha, onde você deseja receber o milagre e parece que não estava acontecendo, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para colocar o milagre em suas mãos. Hoje nós vamos sair daqui de posse da nossa vitória. Hoje nós sairemos daqui de posse do nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. E eu quero destacar aqui, queridos, nesses poucos minutos que temos, para falarmos a respeito deste texto, algumas características que o Espírito Santo colocou no meu coração. Em primeiro lugar, versículo de número 2, diz assim: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Preste atenção. A palavra Betesda significa lugar de misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E é extremamente importante, queridos irmãos, nós entendermos que o Senhor, quando decide se relacionar, se manifestar no nosso meio, Ele vem movido por um sentimento. E esse sentimento não é um sentimento de juízo. Porque se Deus fosse nos colocar na balança do juízo, nenhum de nós estaríamos aqui. É verdade ou não é, bispa? Quando Deus decide se movimentar e vir ao nosso encontro para operar maravilhas no nosso meio, Ele não vem movido por um sentimento de vingança e nem de merecimento, porque eu e você não somos dignos e nem merecedores. O sentimento que move o coração de Deus para Ele vir aqui nesta tarde, para operar milagres sobre as nossas vidas, é o sentimento de misericórdia. Talvez, queridos, vocês não consigam entender a dimensão
desta característica de Deus, eu quero dizer que, para nós, seres humanos, muitas vezes, se não for pelo Espírito, de fato, é difícil entender esse sentimento de misericórdia. Porque o ser humano tende a tratar as pessoas por meritocracia. Aquele ali merece estar num determinado ponto. Aquele ali não merece. Aquele ali, ele fez tantas coisas, trabalhou, fez boas obras. Ele merece uma condição melhor. Aquele outro não merece. É assim ou não é? É assim que o ser humano trabalha. É assim que o ser humano se relaciona. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele não olha para o nosso merecimento, porque nós não somos dignos e nem merecedores. Se tem algo que Ele vem nesta noite, nesta tarde, movido por esse sentimento, é o sentimento de misericórdia. Não é porque nós merecemos, mas é pela graça, é pela sua infinita bondade. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que talvez você tenha pecado antes de entrar daquela porta para dentro. Eu quero dizer que talvez esta semana você tenha cometido algo terrível. Eu quero dizer que pode ser, queridos, que o teu posicionamento diante de Deus, até este exato momento, tenha sido um posicionamento incorreto, desalinhado à palavra de Deus. Pode ser, mas se nesta tarde você se arrepender e levantar as suas mãos para Jesus, a misericórdia de Deus vai te alcançar. A misericórdia de Deus vai nos alcançar. Porque Ele se move numa tarde como essa, pelo sentimento de bondade e misericórdia. Não é por merecimento. Não, queridos. Nós precisamos compreender que merecer nós não merecemos. Nenhum de nós. Não é porque a bispa veio aqui, levantou as mãos, tocou o violão, fechou o olho. Parece até um aspecto de santidade, mas isso não tem nada a ver com a manifestação de Deus, porque mesmo a bispa, o apóstolo, o pastor, qualquer um, independente do nível espiritual que tenha alcançado na igreja, esta pessoa carece da misericórdia de Deus. E é só pelo sentimento, pela misericórdia de Deus, que nós alcançamos o milagre que precisamos nesta tarde. Quantas vezes nós olhamos para alguém recebendo um determinado milagre, e às vezes até brota no nosso coração um sentimento, esta pessoa, às vezes por conhecer a vida de uma determinada pessoa, você fala, mas no meu conceito essa pessoa não merecia receber o milagre, no meu conceito essa pessoa não merecia ser levantado um missionário, um obreiro. No meu entendimento, não, mas não é segundo a nossa raciocínio humano, é segundo a misericórdia de Deus. Por isso, queridos, abra o teu coração, acredite, você não é merecedor, mas a misericórdia de Deus te faz apto, e o sangue de Jesus sobre a tua vida te justifica, para que hoje nós possamos receber o milagre que nós estamos buscando nesta tarde. Acredite, o milagre vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado. Se você crer, dê a Ele uma poderosa salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em segundo lugar, versículo de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quem estava ali? Um homem. Um homem no meio de uma multidão. Um homem no meio de inúmeras pessoas que estavam enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Um homem no meio de tantas outras pessoas. Mas Jesus, a caminho de uma festa, ele interrompe o seu itinerário, entra em Betesda por causa
de um homem. Deus não nos trata como massa de manipulação. Deus não está neste exato momento olhando aqui para a Igreja Eterna Aliança e preparando algo do tipo assim: olha, eu vou separar aqui uma milíade de anjos e vou levar lá um pacote de milagres que talvez atenda todo mundo, talvez atenda aquela multidão. Não é esse o sentimento de Deus. O Senhor conhece a nossa individualidade. O Senhor olha para você nesta hora. Se você fechar os seus olhos agora, numa conexão com os céus, o Senhor, Ele responde a tua oração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a tua individualidade, Ele conhece a sua necessidade, no íntimo e no profundo, talvez até mais do que você mesmo. Um homem no meio de uma multidão, talvez ao olhar para Jesus e saber que Jesus já estava neste momento aqui de João capítulo 5, Jesus já tinha dado início ao teu ministério, os milagres já estavam acontecendo. Talvez aquele homem de 38 anos, ao ver Jesus entrar, ele pode ter pensado: no meio dessa multidão, vai ser muito difícil ele olhar para mim. No meio dessa multidão, tantas pessoas com problemas talvez até mais sérios do que o meu. Tantas pessoas com problemas, que talvez possam chamar a atenção do mestre mais do que o meu próprio problema. Ele não vai olhar para mim, mas nesta tarde eu quero dizer, movido pelo Espírito Santo, que Deus conhece a tua individualidade, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu problema, Deus conhece os teus pormenores, Deus conhece o motivo pelo qual você veio aqui nesta tarde, neste culto de milagres. E nesta tarde, queridos, Deus honrará a tua fé, o milagre vai te alcançar, o poder de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Um homem no meio da multidão, 38 anos esperando. Olha só o que diz o versículo 5 do texto que nós acabamos de ler. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Queridos, como é difícil o tempo da espera. É ou não é? É difícil esperar. A gente quer as coisas, é tudo na hora. Não é verdade? O ser humano tem dificuldade de esperar. Mas Deus, o Senhor do tempo e o Senhor de todas as coisas, Ele sabe o momento exato a qual nós precisamos receber o nosso milagre e nós não vamos nos complicar com ele. O tempo de espera não é para te humilhar. O tempo de espera não é para enfraquecer a tua fé. O tempo de espera não é para te colocar para baixo e para te deixar frustrado. Não. O tempo de espera é um tempo de preparo, onde Deus está forjando a sua vida, preparando a tua história, te deixando mais forte, aumentando a tua envergadura para receber algo grande que Ele tem para manifestar sobre as nossas vidas. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas, mas nós não conseguimos esperar. Quantas pessoas você conhece que veio na igreja a primeira vez, a segunda vez, porque o milagre não aconteceu, essa pessoa enfraqueceu na fé. Não entendeu que há um tempo de espera, não entendeu que a promessa passa pelo tempo, o tempo de espera, e é importante nós entendermos isso. Eu creio que ninguém quer esperar 38 anos para receber um milagre. Mas o deserto, queridos, é pedagógico. Deus quer nos ensinar algo. E quanto mais rápido nós aprendermos a lição que Deus quer nos ensinar no deserto, mais rápido a manifestação acontecerá. Quer um exemplo? Olha que exemplo tremendo. O caminho do Egito a Canaã era um caminho de 40 dias. 40 dias. Quando Deus levanta Moisés para libertar aquele povo,
saindo do Egito, levando aquele povo à terra da promessa, à terra de Canaã, o caminho era um caminho de 40 dias, mas aquele povo demorou 40 anos no deserto. 40 anos num caminho de 40 dias. Deus fez com que aquele povo ficasse andando em círculo, até que eles aprendessem a lição. Quebrantamento, adoração no tempo de espera, sem questionar, sem murmurar. Ei, queridos, agora quantas pessoas, não pastor, eu estou aprendendo a esperar, mas espera questionando a Deus, espera murmurando, espera desfalecendo na promessa. Não, queridos, a palavra do Senhor diz em Josué, capítulo de número 14, quando Caleb fez aquela declaração poderosa, 45 anos depois de ter recebido a promessa, Caleb já tinha 85 anos, já era um senhor de idade, mas a palavra de Deus diz que ele fez a seguinte declaração: tal era a minha força, há 45 anos atrás, quando Moisés declarou aquela palavra, tal é a minha força agora, tanto para subir como para conquistar. Nós precisamos nos manter firmes, com a promessa acesa, com a chama acesa. O tempo de espera não pode nos enfraquecer, o tempo de espera não pode acabar com a nossa fé. Aprende, abre o teu coração, adore a Deus, porque a glória do Senhor se manifesta sobre as nossas vidas. Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor. Oh, que coisa tremenda. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando nós aprendemos a esperar com paciência no Senhor, quando nós aprendemos a manifestar a nossa fé no tempo da espera, o milagre nos alcança, a bênção do Senhor nos alcança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Aplauda Ele mais uma vez. Versículo de número 6, de João capítulo 5, diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava ali nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Parece estranho. Parece difícil entender esta pergunta. Sexta-feira, à tarde, aqui na Igreja Eterna Aliança, é um culto de libertação, é um culto onde nós trazemos um enfoque em milagres, no poder de Deus. É ou não é? Eu sei que se eu fizer a pergunta aqui, quantos vieram aqui e precisam de um milagre? Todos vão levantar a mão. Não parece estranha essa pergunta? Se eu olhar para alguém aqui e falar assim: queres um milagre? Claro que sim. Quem não precisa de um milagre? Quem não precisa de uma intervenção sobrenatural nesta tarde? E naquele lugar, mais ainda, Jesus entrou em Betesda, no lugar de misericórdia, onde havia uma multidão de enfermos. Jesus olha para aquele homem e diz: queres ficar são? Se fosse alguém, meio mal educado, poderia falar: não, Jesus, está de brincadeira comigo. Está vendo meu estado, não? É lógico que eu quero ficar são. Mas quando Jesus chama aquele homem nesta pergunta, Jesus esperava um posicionamento daquele homem. E o posicionamento daquele homem não pode ser um posicionamento de conformismo e nem de autocomiseração. Quantas pessoas, queridos, que estão passando no tempo da espera, que estão aguardando o milagre no Senhor, e ao invés de manter-se aceso com a chama da promessa viva, bem sei que tudo podes e nenhum dos planos do Senhor se frustrarão na minha vida, ao invés de manter-se
vivo na promessa, a pessoa começa a sucumbir, a pessoa começa a ser tomado por um sentimento de autocomiseração. Oh, coitadinho de mim, os apóstolos não olham para mim, Jesus não manifestou a glória dele. Quantas pessoas receberam um milagre e eu estou indo para casa do mesmo jeito que eu cheguei? Tadinho de mim, coitadinho de mim. Deus não tem nada com pessoas movidas por sentimento de autocomiseração. Isso não move, queridos, as regiões celestiais. Este sentimento de pena, de dó, de autocomiseração, não tem nada a ver com fé. Outra coisa que não tem nada a ver e que Jesus não esperava ver na vida daquele homem, era um sentimento de conformismo. Quantas pessoas se conformam? Se conformam que o casamento está indo embora. Talvez seja a vontade de Deus. Se conforma que estão enfermas. Se conforma que estão, disponíveis no mercado de trabalho. Se conformam com a situação que estão passando. Ei, nós não podemos nos conformar, porque nós precisamos ser movidos por um sentimento, e este sentimento se chama fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. É a fé que movimenta o sobrenatural, é a fé no Senhor, é a fé na sua palavra, é a fé nas promessas do Senhor. Não é a autocomiseração, não é o sentimento de coitadinho, não é o sentimento de injustiçado, não é cara de piedade, não é fazer como criança birrenta, não, é levantar na força da fé. Aleluia, é força da fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você já tem fé, que você não sai daqui nesta tarde sem receber o teu milagre e sem receber a tua vitória em nome de Jesus. Isso, aplauda Jesus. É fé. É fé, queridos. Eu me recordo quando Elias se aproximou do rei Acabe e disse assim: come e bebe, porque ouço ruído de abundante chuva. Quando o moço de Elias olhou para o céu estava azul, não havia uma nuvem sequer no céu. Eu te pergunto, onde Elias ouviu um barulho de abundante chuva? Pelos olhos espirituais. Pela fé, queridos. A fé, ela não se firma nos acontecimentos desta terra, deste mundo. A fé não se firma nas coisas aparentes que parecem ser, mas não são. A fé, ela se firma na palavra e no poder de Deus. É pela fé. Outro dia eu estava lendo um livro de um grande pregador da palavra de Deus, e ele fazia muitas cruzadas de milagres, um homem muito usado em cura, um homem muito usado em milagres, e ele disse que num determinado momento, ele foi fazer uma cruzada de milagres nos Estados Unidos, num determinado lugar, e ele pregou a primeira vez. E eram 3 dias, e ele pregou no primeiro dia, se sentiu meio debilitado, estava com febre, mas conseguiu pregar. Mas no segundo dia, a voz dele foi sumindo, aquela gripe foi abatendo, Ele começou a ficar sem voz, rouco, e ele orou com fé e falou: Senhor, eu vim aqui para fazer a tua obra. Existem pessoas que precisam ser curadas, e eu serei um instrumento para que isso aconteça. Eu não posso subir no púlpito nesta noite deste jeito, sem voz, debilitado. E eu já recebo o meu milagre, Senhor. Eu recebo a minha cura. E ele recebeu a cura. Preste atenção. Ele recebeu. Mas quando ele subiu no altar para pregar, ele continuava sem voz.
Porque uma coisa é você receber no mundo espiritual, outra coisa é ela se manifestar no mundo físico. Ele recebeu, ele falou: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Está escrito que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o Senhor carregou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, por suas pisaduras nós fomos sarados. É a tua palavra, então eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da cura. Mas quando ele subiu para pregar, ele continuava sem voz, e quando ele deu o primeiro glória a Deus aqui no altar, a voz dele foi se recuperando, a voz dele foi se restabelecendo, o corpo dele foi sendo envolvido pelo poder de Deus, e ele recebeu a cura naquele exato momento. Perceba que a fé muitas vezes vai lutar contra as circunstâncias. É você olhar e falar assim: Senhor, a minha família é uma bênção, mesmo se não estiver ainda. Isso é fé, porque ter fé, quando o milagre já se manifestou, não é fé. Ter fé é quando tudo parece contrário e você fala: Senhor, eu creio no milagre, eu tomo posse da cura, mesmo se a doença ainda estiver no teu corpo. Você fala: doença, você é ilegal, eu tomo posse da cura, porque há poder na palavra de Deus, eu sou curado, eu sou livre de toda doença. E você toma a posse da cura. Pastor, mas eu estou mentindo, porque a doença ainda está no corpo, mas eu já tomei posse da cura. Não, você tomou posse da cura nas regiões celestiais, e a qualquer momento ela se manifestará no mundo físico. Jesus olhou e falou: queres ficar são? Aquele homem poderia ter tomado tantas atitudes, mas o que Jesus esperava encontrar na vida daquele homem era fé. Senhor, ei, eu estava doente há 38 anos, mas eu estou diante do dono do milagre. Eu estava precisando de um milagre há tantos anos, mas eu estou diante daquele que pode movimentar os céus ao meu favor. Eu estou necessitando de uma intervenção sobrenatural há tanto tempo, mas hoje eu estou diante daquele que pode mudar a história da minha vida, mudar a história da minha casa, mudar a minha situação. Nós estamos diante dele nesta tarde. Oh, Jesus, oh, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós tomamos posse do milagre, nós tomamos posse, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Oh, nós sabíamos que tu vinha nesta reunião, Jesus. Nós sabíamos, o Senhor nunca faltou no encontro. Nós sabíamos que esta tarde seria uma tarde especial e que o Senhor tocaria as nossas vidas. Nós temos fé que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Aleluia. Queres ficar são? Querido, sendo Ele Deus, Ele poderia ter entrado ali no Betesda e falado assim: eu libero a palavra de cura, sejam curados, e todos seriam curados. Alguém tem dúvida disso, que ele tem poder para isso? Mas primeira coisa, ele queria ver fé naquele homem. Atitude. Em segundo lugar, ele queria se relacionar com aquele homem. Oh, preste atenção. Jesus nos trouxe aqui. Milagres estão reservados para nós. Mas para que isso aconteça, Ele quer se relacionar conosco. Sim, queridos. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer tocar em nossas vidas. O noivo quer intimidade com a noiva. O noivo quer se relacionar conosco. Ele não quer olhar para as nossas vidas e contemplar um sentimento de interesse. Ele não quer olhar para as nossas vidas e contemplar um sentimento de apenas querer a sua manifestação. Não, queridos. Ele também não quer olhar para nós nesta tarde e contemplar uma suposta intimidade por uma troca de um milagre. Não. Porque intimidade visando uma troca é prostituição.
E Deus não se relaciona com a prostituta, Ele se relaciona com a noiva. E tem gente que vem para a casa do Senhor, movido por um sentimento de buscar o milagre, e aqui tem milagre mesmo. Aqui tem vitória, aqui tem poder, aqui tem virtude. Mas antes de tudo isso, nós precisamos entender que o noivo quer intimidade com a noiva. O noivo não quer relacionamento por interesse. O noivo quer ser adorado, quer ser amado, quer relacionar com a noiva, não por interesse, não por prostituição, não, queridos, mas por adoração a Ele, por gratidão a tudo que Ele fez por nós. Ele deixou o seu trono de glória, e morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos salvar, e esse já é motivo de sobra, para nós adorarmos a Ele, para nós exaltarmos o Teu nome, e para nós termos intimidade com Ele. Aí você vai na casa do crente e ele fala assim, eu vou lá na igreja buscar a minha vitória. Ou, vamos lá na igreja nos relacionar com o noivo quer intimidade com a noiva. Ei, queridos, ele poderia entrar aqui nesta noite como entrou e falar assim, todos recebam o milagre, e todos seriam curados, todos receberiam milagres, ele tem poder para isso. Mas ele quer se relacionar conosco. O momento da adoração no culto não é um momento aguardando o apóstolo chegar. Não é um momento esperando tudo ficar pronto enquanto não está nada certo. Não. O momento de adoração é o momento em que nós devemos entregar nosso coração, nossa intimidade com o noivo, desejar tocá-lo. Toca em minha vida, Senhor. Toca em nossas vidas, Jesus. Toca, nós queremos intimidade contigo. Queres ficar são? Versículo de número 7. Olha que ele responde para Jesus. O enfermo respondendo-lhe disse, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que coisa interessante. Jesus fez a pergunta para aquele homem. Esperava uma resposta de fé. Ah, se fosse eu no lugar daquele homem, eu tinha dado um abraço em Jesus. Queria tanto estar naquele lugar, naquela hora, para ver Jesus face a face. Eita glória. Mas ele falou assim, Jesus, eu não tenho homem nenhum. Olha onde estava a convicção daquele homem. Se tem algo importante, queridos, para nós recebermos o nosso milagre, e não somente para isso, para nós caminharmos de fé em fé, de glória em glória, é que nós não dependemos de homem. Nós dependemos dele. O homem não pode impedir nada na sua vida. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos escolheu. E aquele homem falou assim, não tem homem nenhum que me leve. E Jesus estava falando, filho, eu estou aqui para te levar agora. Me reuni aqui para me manifestar a vocês. Queridos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas têm dificuldade de se relacionar com a Bíblia. Jesus entra em Betânia, Lázaro havia morrido. Jesus encontra Marta na porta da cidade. Marta olha para Jesus e fala assim, se tu estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Preste atenção na declaração de Marta. O que Marta estava falando? Alguns dias atrás, Jesus, meu irmão morreu. E naquela hora, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela jogou Jesus para o passado. Aí Jesus olhou e falou assim, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Tentando falar assim, eu estou aqui agora. Seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, o que respondeu? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Marta jogou Jesus para o futuro. E nós temos nos relacionado com a Bíblia assim. Nós cremos em tudo que Jesus fez.
Nós olhamos as histórias da Bíblia e ficamos perplexos, admirados. Meu Deus, Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar com os pés enxutos. Quantos acreditam nessa história? Isso é verdade, queridos, não é história da carochinha. Não é uma ilusão, não. Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Nós acreditamos nas histórias da Bíblia. Não temos dificuldade nenhuma de nos relacionar com a Bíblia no passado. Mas também acreditamos no que está escrito na palavra de Deus, que Ele voltará para buscar a sua noiva. Que Ele voltará para nos arrebatar, para nos levar com Ele. Quantos acreditam nisso? Não temos dificuldade de acreditar e de nos relacionar com a Bíblia numa visão do futuro. Mas a Bíblia diz que Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele foi no passado e será no futuro, mas também é no presente. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus assim. Não tratá-lo na terceira pessoa. Nós precisamos tratá-lo como se Ele estivesse aqui, e Ele está aqui. Ele nos reuniu aqui nesta tarde, e Ele está aqui nesta tarde, queridos. Ele está aqui nesta tarde, para nos operar milagres sobre as nossas vidas, para manifestar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós não dependemos de homem, nós dependemos dEle, do Emanuel, do Yeshua HaMashiach. Ele nos congregou aqui. Salmo capítulo de número 20, se eu não me engano, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa dependência não é humana, a nossa dependência é dEle. E é essa certeza que nos traz a convicção de que hoje nós receberemos a nossa vitória e o nosso milagre, em nome de Jesus. Eu não tenho homem nenhum, olha a resposta daquele homem. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Em primeiro lugar, a dependência daquele homem estava em homens, em coisas humanas, em coisas terrenas. Quantas pessoas, elas recorrem ao advogado, recorrem ao médico, recorrem ao juiz, recorrem a questões humanas, e só depois de não dar nada certo, essa pessoa lembra: pastor, vamos fazer um jejum. Bispa, ora por mim. Vamos buscar a presença de Deus. A nossa dependência está em Deus, queridos. Deus manda no juiz, no médico, no advogado. Deus manda em tudo. Ele tem o comando das nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a dependência daquele homem estava em homens. Em segundo lugar, ele falou assim, eu não tenho ninguém que me jogue nas águas. Muitos foram curados pelas águas. Muitos foram curados no movimento das águas. A Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que fosse lançado era curado. Mas aquele homem estava tendo um privilégio inestimável. Aquele homem estava tendo um privilégio que não tem como a gente descrever. Ele não estava tendo o privilégio de ser lançado no movimento das águas, mas de ser curado pelo próprio autor do milagre. Mas aquele homem estava preso num sincretismo religioso. Ele acreditava que a cura dele só poderia acontecer se as águas fossem movimentadas e alguém o jogasse ali. E o autor do milagre estava na sua frente. Ele não conseguiu enxergar. Queridos, nós acreditamos em atos proféticos. Nós acreditamos nisso. Mas precisamos ter cuidado. Porque é uma linha muito tênue, muito fina,
para nós entrarmos ao sincretismo religioso e não dependermos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa para nos curar. A palavra de Deus, o poder de Deus, o mestre da mão furada, ele tem poder suficiente para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Outro dia eu estava num culto onde as pessoas estavam pregando e era uma determinada campanha e a palavra foi poderosa. E uma determinada pessoa falou: pastor, estou muito preocupado. Por quê? Porque a palavra foi uma bênção, a unção se manifestou no culto, mas eu não consegui receber, eu não lembro qual objeto que era que estava sendo oferecido naquele culto, como um ato profético. E a pessoa deixou de acreditar. Como se a palavra de Deus fosse inferior àquele objeto que fosse oferecido a ela. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus é suficiente para curar as nossas vidas. O nome dele tem poder para operar milagres sobre nós. O movimento das águas aqui é uma representação profética do Espírito Santo que está se movimentando no nosso meio. E nesta tarde, eu e você sairemos daqui cheios do Espírito Santo, cheios do milagre, cheios da unção, cheios da virtude de Deus. Não é pelo movimento das águas, mas é porque o Espírito Santo está se movimentando no nosso meio, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma poderosa salva de palmas a Ele. E por fim, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Aqui tem tanta coisa para a gente falar. Outro dia estava falando aqui sobre a redenção do senhorio. Jesus poderia ter falado: vai, filho, está curado. Glória a Deus. Né? Mas ele falou: levanta, toma o teu leito. Jesus estava falando assim, ó: eu estou pegando aquilo que te escravizou. Eu estou pegando aquilo que te fez vergonha, que era o leito. Eu estou pegando aquilo que se assenhorava de você, estou dando nas suas mãos. A partir de agora você é Senhor. A partir de agora o leito não é mais senhor da tua vida. A partir de agora você é senhor do leito. Você é senhor desta área da tua vida. É a redenção do senhorio na vida daquele homem. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo está falando nesta tarde. Aquilo que estava te causando vergonha, aquilo que estava te entristecendo, se assenhorando da tua vida, Deus está dando nas suas mãos, e você vai fazer o que quiser com ele. Se eu fosse você, eu jogava para baixo dos seus pés e pisava, aí onde você está, porque é justamente aí o lugar do diabo, é o lugar do adversário nas nossas vidas, é debaixo dos nossos pés. É debaixo dos nossos pés. Levanta, toma o teu leito e anda. Hoje, o Espírito Santo nesta tarde, ele declara: levanta, levanta a tua cabeça, toma posse do teu milagre e comece a andar com o teu milagre. Sabe por quê? Porque o teu milagre vai virar notícia. Além daquele leito, aleluia, representar a redenção do senhorio, ele representava também um grande testemunho na vida daquele coxo, porque onde quer que aquele coxo passasse com aquele leito, alguém olhava e falava assim, ó: não era aquele que estava enfermo? Não era aquele que estava doente? Não é aquele que há 38 anos não andava? Não é aquele que há 38 anos estava envergonhado? Não é aquele que há 38 anos estava buscando o milagre não acontecia, mas eu vi ele passando ali, ó. Ah, você viu ele passando? E como que você viu ele passando? Eu vi ele passando com a cama na cabeça, eu vi ele passando com o leito na mão, eu vi ele passando carregando aquilo que estava envergonhando a vida dele, e ele se assenhorou daquilo, tomou posse do milagre e começou a andar.
começou a pular, e o testemunho virou notícia. Eu quero te dizer uma coisa, o teu testemunho vai virar notícia, o milagre de Deus sobre a tua vida vai virar notícia, a tua família vai ter que contemplar e se render, que sobre a tua vida existe um Deus, que sobre a tua história existe um Senhor, que você não está sozinho, que não era loucura não a sua fé, que Deus honrou a sua vida, e que tem um banquete preparado para você. Se você crê, coloque-se de pé nesta noite, nesta tarde, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Eu quero chamar a bispa aqui, por gentileza, para nós adorarmos a Deus. Ei, nós vamos adorar a Deus agora. O recalabracante o condoloclomondorio sandeforgia. Nós vamos adorar a esse Deus agora, que tem o comando nas mãos, que tem o controle nas mãos, que tem, aleluia, o milagre nas mãos. Nós vamos adorar a Ele, nós vamos nos relacionar com Ele. E enquanto você estiver adorando, se você quiser vir aqui no altar, se ajoelhar aí onde você estiver, fique na dispensação, fique na liberdade, mas faça alguma coisa para chamar a atenção do Mestre. Adore a Ele nesta tarde, exalte o nome dEle nesta tarde, porque milagres extraordinários já estão sendo liberados sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você entrou aqui doente, se você entrou aqui enfermo, eu quero desafiar você a procurar a enfermidade, a procurar o caroço, a procurar o nódulo, a procurar o tumor, a procurar o lugar que estava doendo. Ei, procura aí, porque o homem da mão furada está passando neste lugar. Ele está se movimentando no nosso meio, e milagres estão acontecendo em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu levantaria suas mãos e adoraria a Deus com todo o seu oxigênio, com toda a tua força, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele.